1 Coríntios, capítulo 16, é o último capítulo dessa carta. Primeira Coríntios, capítulo 16. Esse capítulo nos trata, ou nos fala a respeito de práticas comuns na igreja. Tem algumas coisas que viram rotina na nossa vida. Por exemplo, eu garanto que você tem um despertador, mas você nem precisa dele. Acertei? Peraí, alguns não. Você coloca para despertar, mas eu garanto que 5 minutos antes, 10 minutos antes você já acorda, né? Aí você fica lá para esperar tocar, né? Porque você tem um toque, não tem toque, Getúlio? Depois que toca, você deixa mais um soninho, mais 5 minutos. Dá mais 5 minutos. O nosso organismo já fica disciplinado para algumas coisas. Então nós nos acostumamos, e até o nosso organismo, nosso corpo se acostuma a algumas coisas. E essas rotinas, elas fazem bem. Algumas pessoas não gostam de rotina, mas é a rotina que mantém a sua sanidade. É a rotina que mantém você energizado durante o dia. Embora você fique às vezes desapontado, queria fazer coisas diferentes, mas é a rotina que é a essência da sua vida. Não as coisas que aparecem aqui e ali, aquelas coisas diferentes e até gostosas de fazer, mas é a rotina. O que mantém uma igreja não são conferências. O que mantém a igreja não são atividades extraordinárias, ou seja, fora do comum. O que mantém a igreja é a rotina, a prática comum. Por isso o escritor aos Hebreus, ele fala que nós devemos admoestar uns aos outros, principalmente aqueles que estão deixando da prática de vir à igreja, de virem à igreja, de se congregarem com os irmãos, como é costume de alguns. Então alguns já ganharam outro costume, e é assim mesmo, tudo vira costume. Se você é acostumado a vir à igreja, quando você não vem, você sente falta. Quando você vai desacostumando disso, você vai acostumando a fazer outras coisas no período da igreja que você se reunia, você começa a se acostumar também, e aí você já não sente mais falta da igreja. Tudo é uma questão de rotina, costume, práticas comuns. E no capítulo 16 nós vemos algumas práticas comuns, por exemplo, ofertar. Não deveria ser algo extraordinário na igreja. Ofertar é uma coisa muito simples, faz parte da nossa vida como crente. Nós nem fazemos questão disso, como algumas pessoas fazem, né? Nós simplesmente ofertamos, é prática. Nós também temos a prática das admoestações. Não é possível você sentar aí para ouvir uma mensagem e não ser repreendido. Você sempre vai ser repreendido. Tem uma mosca aqui. E ontem foi sábado, foi o dia do banho, né? E também a outra prática comum é reconhecer irmãos valorosos. Às vezes nós deixamos de reconhecer pessoas e seu ministério, sua obra, o que elas fizeram. Acho que é melhor não falar, porque senão o outro vai ficar com inveja. Problema do outro invejoso, né? Ele que faça também. Por exemplo, alguém aqui já trabalhou com cultivo de abelha? Eu já ajudei, né? Eu aprendi como fazer o cultivo da abelha, desde as caixas até a reposição daquelas molduras, os arames para fazer as colmeias, as abelhas fazerem, né? E eu usei aquelas roupas lá. Dá trabalho, viu? Dá muito trabalho.
porque não é só colher o mel. Você tem todo um preparo antes, manutenção durante, uma reposição, uma colheita, né, do mel, e depois uma reposição de tudo aquilo, limpezas. Então, para uma pessoa dar mel, aí você fala, mas R$25 é muito caro. Não, a pessoa está fazendo assim, ela está indo até a metade do caminho, esperando que você a encontre na metade do caminho. E aí os dois, entre aspas, levando prejuízo porque ele está dando o mel. E o outro, entre aspas, levando prejuízo porque ele está pagando talvez R$5 a mais no mel. Mas ambos se encontram no meio da estrada e, de mãos dadas, eles estão ofertando para aqueles que, entre aspas, estão tendo prejuízo porque estão abrindo mão da sua vida, a vida normal, rotineira que nós temos, para ir até os campos mais distantes de nós. Viram que bonito que é a obra de Deus? Todo mundo levando prejuízo e todo mundo tendo lucro. Uma bênção isso. Isso é rotina, isso é rotineiro na igreja de Deus. Nós não medimos custos, nós medimos valores. As coisas para a igreja, elas não têm custo, elas têm valores. Por exemplo, quanto custou para esses irmãos pintarem a frente da igreja? Ficou joia, não ficou? E olha que cor que é, Joãozinho? Palha! Palha! Você que votou no azul céu não vai mais vir para a igreja? Quanto custou? Quanto custa a hora de trabalho? A igreja não vê custo. Quem doou a lata de tinta? Quanto custa as latas de tinta? Quanto custa a massa corrida? A igreja não vê custos, a igreja vê valores. Não tem o que paga. Esses valores que agregam para uma pessoa, que agrega para outra pessoa, para outra, nós vamos nos enchendo de valor. Isso é a rotina da igreja, isso é uma bênção. Quando você tem essa compreensão do que é o corpo de Cristo, você fala, essa é a rotina que eu quero, essas são as práticas comuns. Então eu reconheço quem faz isso com mel, reconheço quem compra o mel e reconheço quem é agraciado com o valor do mel para trabalhar na obra de Deus. Então nós devemos também valorizar essas coisas. 1 Coríntios capítulo 16, vamos ver essas práticas comuns. Tem várias outras, mas eu citei 3 aqui. Uma prática comum da igreja é ofertar com a sua vida, com seus dons e talentos, com seus recursos materiais, com seu carro, combustível, casa. É também ofertar com a sua disposição. É uma prática comum também admoestar os irmãos, repreender, colocá-los dentro do caminho correto e reconhecermos os irmãos valorosos da igreja, pessoas que têm contribuído de diversas formas na obra de Deus. E não tentar arrumar elogio para quem não trabalha na obra de Deus. Você não precisa ficar criticando as pessoas, mas também não tem que fazer média com pessoas que não trabalham na obra de Deus. A palavra de Deus diz reconhecer a homens como estes. Estes quem? Ou esse, no caso Epafrodito, um homem que foi levar uma oferta para o apóstolo Paulo, e nessa viagem ele ficou muito doente, mas ficou doente mesmo, às portas da morte, mas ele não desistiu. Ele falou, meu trabalho eu preciso levar essa oferta para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reconhece aquilo como um sacrifício, e ele fala, reconheçam homens como esse.
É pecado você ficar fazendo média com pessoas que não têm representatividade na obra de Deus. Eu já vi igrejas e congressos, inclusive, dando palavra para políticos usarem o púlpito para fazerem sua, como é que chama? Sua campanha. Eu ia falar propaganda, quase a mesma coisa, né? Sua campanha eleitoral. Que mérito tem uma pessoa dessa para a igreja? Não, nós vamos reconhecer pessoas como essas que eu já mencionei, algumas coisas que elas podem fazer na igreja. São práticas comuns da igreja. Quando você sai do comum, você quer muito o extraordinário. Ordinário quer dizer comum, né? Quando você quer fugir muito do comum na igreja, você começa a fantasiar uma igreja que não existe na Bíblia. Na Bíblia existem essas práticas comuns. Versículo 1, alguém pode ler? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo vivia de ofertas? Sim, vivia. No entanto, essas aqui não são para ele. Ele está, como ele é uma pessoa de influência nas igrejas, ele está varrendo as igrejas, ele está indo para edificar as igrejas nessa viagem dele, e em cada igreja que ele passa, antecipadamente, se ele pode, ele já avisa: olha, eu vou passar aí, vou edificar os irmãos e tal, e vocês fazem uma coleta, não na minha presença, vocês fazem antes, quando eu chegar aí, já tem um pacotinho de dinheiro, e eu vou juntar com outros que eu tenho, e aí a gente vai levar essa oferta para o destino. Então o destino de ofertas pode ser para obreiros, aqueles que vivem do Evangelho, pregam a palavra de Deus onde nós não estamos indo, mas eles estão indo, e serve também para aqueles que estão necessitados de alimento. Por exemplo, a Judéia passou por um período de desgraça, de fome, e inclusive tinha sido profetizado já por Ágabo, um profeta, e com isso eles podiam também se antecipar à fome que viria, e eles iam ajudar aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo inclusive menciona: nós temos que ajudar esses irmãos, porque é dali que veio o Evangelho. Não só por isso, mas isso é uma motivação. Aquelas pessoas que proporcionaram para nós o Evangelho, elas estão ou vão passar fome, mas pela graça de Deus não, porque nós vamos chegar antes da fome. E o apóstolo Paulo, ele está determinado a recolher essas ofertas. Versículo 2, alguém pode ler? No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. A igreja se reunia aos domingos. Interessante, não se tornou uma regra oficial, mas uma regra prática. A igreja se reunia no primeiro dia da semana. Tem os sabatistas que dizem que a igreja tem que se reunir no último dia da semana, porque eles estão seguindo a lei de Moisés. Mas a igreja passa a reunir no primeiro dia da semana por uma razão. Alguém sabe qual? Ou se lembra? Por que a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, sendo que era a prática dos judeus se reunirem no último dia da semana? Isso. Então, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, eles entenderam, eles pegaram para si que a igreja deveria se reunir para homenagear, para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo no primeiro dia da semana. É uma regra? Claro que não, meus irmãos. Não é uma regra absoluta para a igreja, mas se tornou uma prática comum da igreja. E já que eles podiam fazer isso, é interessante, porque 250 anos depois, os cristãos não iam para as lavouras no primeiro dia da semana.
Isso começou a perturbar o imperador, porque aquilo seria uma defasagem para o império, porque o que move o mundo é a lavoura, vocês sabem disso. E naquela época muito mais, né? Eles dependiam desses trabalhadores. Mas eles simplesmente vazavam, eles não apareciam. Por quê? Eles iam se reunir. Então aquele imperador, o Constantino, ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou impor para o Império Romano que no domingo ninguém trabalha. Os adventistas pegaram isso para dizer que não pode se reunir aos domingos, porque foi um pagão quem instituiu o domingo. O pagão não fez nada, ele só falou, ele usou aquele ditado, não pode com eles, junte-se a eles. Eles vão se rebelar, eu vou mandar todo mundo embora, eu preciso de lavradores. Então o que eu vou fazer? Eu vou instituir o domingo. Aí ninguém mais trabalha no domingo. Pronto, resolveu o problema dele. Resolveu o problema dos cristãos? Não fez a mínima diferença, porque eles já faziam isso. Mas o adventismo do sétimo dia, ele fala que não pode se reunir aos domingos por causa disso, porque um pagão instituiu. Não, já era uma prática. Nós estamos falando hoje de prática comum da igreja. E esse foi só uma curiosidade, mas acho que vale a pena mencionar. Então, o primeiro dia da semana era o dia que eles se reuniam como igreja. E o apóstolo Paulo falou, cada um coloca e separa em casa. Gostei disso. Eu já fui em lugares em que, tudo bem, ninguém me pegou pelo pescoço, nem apontou uma arma para mim, mas a pressão começou a se tornar tão grande para mim, que eu ofertei. Eu não estava com o propósito de ofertar, mas sabe aquelas manipulações, né? Eu falei, eu vou ficar de fora? Não, vou ofertar. Valeu, mas quando você faz algo de caso pensado, é muito melhor. Não é aqui que você decide quanto você vai dar, porque um missionário pode te colocar as lágrimas. E aí você começa a dar dinheiro que você não propôs no seu coração. A motivação correta de ofertar não é por obrigação e não é por necessidade. Eu já fui pego nisso algumas vezes. Por causa da necessidade eu vou contribuir. Cuidado, porque necessidade tem em todos os lugares. Todo mundo tem necessidade no campo missionário. Todo mundo tem necessidade nas igrejas locais. Todo mundo tem necessidade dos pobres. Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Se você começar a dispor dos seus rendimentos, do seu dinheiro, por causa da obrigação, você vai entrar numa enrascada, porque as pessoas vão começar a te manipular. Se for por necessidade, você também vai entrar numa cilada, porque as necessidades são muitas em todos os lugares. Você vai começar a agir com o seu sentimentalismo pelas necessidades. Mas a palavra de Deus diz uma terceira razão de como que você deve... Terceira razão não. Motivação de como você deve contribuir. Alguém sabe qual? Não por obrigação e nem por necessidade, mas... Gratidão? Gratidão pode entrar nisso sim. Generosidade. Generosidade, Porque sim. o pagamento faz parte do ministério. A base está lá em 2 Coríntios capítulo 8. Não é o 9, 7, pastor? Segunda? 2 Coríntios 9, 7. Isso, antes vamos ler 2 Coríntios 8, versículo 2, porque alguém mencionou isso, né? Alguém pode ler?
A igreja de Macedônia queria muito contribuir, mas é uma igreja pobre. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Isso, generosidade, foi mencionado isso. Voluntariedade, versículo 3 também fala isso. Agora, o versículo 9, né, que foi mencionado. Pode ler? Não. 9 e 7. Pode ler, por favor. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso. Não por tristeza. Puxa, eu estou tão triste, aquele missionário está passando dificuldade, tem filhinho pequeno. Você vai cair nessa, hein? Não que o missionário está te enganando, mas tem muitos outros missionários com filho pequeno que também passam necessidade. Então não é por tristeza, não é por obrigação, mas é de coração. É de coração que você tem que fazer. E você faz isso, o apóstolo Paulo disse, em casa. Você coloca no seu coração, começa a orar a Deus: Senhor, coloque pessoas que eu possa ajudar. Quem o Senhor quer que eu ajude? Eu contribua com quem? Outra coisa, pois não? Pastor, o coração, ele significa consciência, né? Então, quando a gente cai na consciência, que seria o que o senhor falou, dá-se consciência, não dá presença, assim, de ser, né, incentivado, como o senhor falou. Isso. Mas seria a consciência de eu vou dar. Né? Exatamente. Significa a gente entrar na consciência, né? Isso, nem sempre a gente vai conseguir, porque tem necessidades que surgem na hora. Assim. Então, Deus vai dirigir também. Está dando, né? É a consciência do que está fazendo, né? Exato. Mas como nós estamos falando de rotina, práticas comuns, o normal é isso: você em casa, você já tem orado para aquele obreiro, para aquela necessidade, e você coloca de parte, ou seja, já separa. Outra coisa, se você quiser fazer porque Deus está dirigindo, tudo bem, mas não vai se endividar ajudando na obra de Deus. Não é esse o desejo de Deus. Porque aí já não seria com alegria, seria com tristeza, concorda? Eu vou ajudar, mas eu vou ficar em dívida, e dívida traz tristezas para nós. Então, conforme a sua prosperidade, você não dá aquilo que você não tem, você só dá aquilo que você tem. Mas existe uma maneira de você resolver essa situação. Quando você não tem, em vez de você entrar em dívida, você pede a Deus: Senhor, me dá um pouquinho a mais, me dá um pouco a mais, e esse um pouco a mais vai ser para ajudar na tua obra. Eu quero ser participante da tua obra. E ele fala: vá juntando. A igreja não consegue tudo de uma vez, mas ela pode juntar. Porque é assim também quando você quer comprar alguma coisa. Bom, depende, né? Tem aqueles que não têm, se endividam para ter aquele objeto. Mas nós estamos falando de situações normais. O normal é, se eu não tenho, eu vou juntando. E nessas minhas reservas, um dia eu posso realizar aquele plano, aquele projeto. E a igreja jamais deveria ser por constrangimento. O apóstolo Paulo chegou: eu estou despreparado, eu nem pensei no assunto, agora vai ficar mal para mim. Não, juntem, quando eu for, já está juntado. Eu não vou apelar para ninguém. O apóstolo Paulo, ele só vai recolher as bênçãos, ele não vai manipular ninguém para ajudar. Ele já está falando para as pessoas fazerem isso em casa, colocando à parte, de acordo com o seu próprio orçamento, e aos poucos, gradativamente, porque tudo lá demorava, né? Vários meses para acontecer as coisas. E é assim, meus irmãos, que a igreja pratica a oferta, sempre aos poucos, sempre de coração, sempre dentro do orçamento e sempre na liberdade, nunca no constrangimento. Vocês se sentem à vontade nessa igreja? Há igrejas que têm quadro dos contribuintes no mural.
Mas isso não deve existir. Fiz parte de um grupo que tinha isso, eu pedi para tirar. Depois que eu saí, eles colocaram de volta. Você não faz isso, nem no comércio você faz isso. Me parece até que é proibido. Você não coloca as pessoas em constrangimento. Aqui também nós temos a prática de envelope em branco. Se a pessoa quiser colocar o nome dela, não sei porquê, né? Poderia ser que alguém quer colocar, tudo bem. Mas nós não sabemos, bom, eu não sei, meu tesoureiro não sei. Mas nós não sabemos quem dá e quanto dá. Mas por que tem isso aqui em público? Porque eu creio também que faz parte da adoração. Não importa como você contribui, seja colocando no envelope, colocando aqui durante um culto, ou dinheiro direto, ou quando ninguém está vendo, quando você chega antes de todo mundo, ou dando para o tesoureiro, ou fazendo um Pix, ou uma transferência bancária, aí, não importa como, você deveria pensar em participar da obra de Deus. Pensar. Agora, quem faz, quem dá e quanto dá, eu não tenho acesso a isso e também não quero ter acesso a essas coisas. Isso é algo de coração com a pessoa e Deus. Aí no versículo 3 ele fala: quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. A outra coisa sobre dinheiro na igreja é honestidade, transparência. O apóstolo Paulo disse: vocês vão recolher isso e vocês já me passam um nome de pessoas confiáveis, porque nós vamos inclusive pagar a viagem para essas pessoas. Então a oferta tem que valer a pena, porque senão vai comer tudo na viagem, né? Essa pessoa que vocês escolherem, ela ou elas vão levar o dinheiro até Jerusalém. Eu não vou colocar a mão no dinheiro, porque ele está pedindo dinheiro. Agora ele leva a sacola de dinheiro, o que ele vai fazer no meio do caminho? Então nós vamos fazer assim, eu vou enviar cartas, porque aí as pessoas em Jerusalém já vão saber quem que vai levar o dinheiro. Tem uma carta de recomendação. E claro, se eles eram espertos, e eu acho que eles eram, eles iam já colocar o valor também nessa carta, quanto que está indo, para que não haja uma subtração. Pessoas de confiança. O apóstolo Paulo, ele é transparente quanto ao dinheiro. Por exemplo, talvez aqueles que não conhecem muito bem, mas e essa caixinha aqui, ó? Depois que ela sai daqui, quem que pega essa caixinha? E como que eu sei quanto tinha ali dentro? Talvez alguns pensam: não, eu estou dando para o Senhor. Mas se tiver gente passando a mão, não seria o primeiro, hein? E essa igreja tem transparência. Isso aqui, fala, Ronaldo, como funciona? Sempre vai o irmão comigo acompanhar a retirada e assina o valor do colhido. Ó, tem um caderninho então. Eu nunca fui, tá? Nunca fui convidado e também ele sabe que não é para me convidar. Mas alguém vai, qualquer pessoa da igreja, quem ele quiser convidar, vai e eles contam juntos e aí tem um caderninho e a pessoa assina dizendo: é verdade, tem esse valor. E o tesoureiro não cuida de tudo, nós temos duas pessoas que fiscalizam o tesoureiro. Nós devemos fazer isso, porque é o dinheiro de Deus. E o apóstolo Paulo ele fala no versículo 4: se convier que eu também vá, eles irão comigo. O que ele quer dizer com isso, hein? Alguma versão está: se valer a pena? Se for conveniente. Se for conveniente. Rafa, pode ler a sua? E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Se valer a pena, porque às vezes o valor é baixo, não vale a pena ir mais uma pessoa. O apóstolo Paulo tem outros lugares para ir também, mas se é uma oferta grande, aí vale a pena para a gente levar para aqueles irmãos em Jerusalém, e eu vou também com eles.
Então vejam, meus irmãos, a honestidade tem que ser prática comum da igreja. A honestidade, a ajuda, a generosidade. E o apóstolo Paulo ele fala que quando eu passar por Macedônia, eu devo percorrer a Macedônia, eu vou dar um pulinho aí em Corinto. Que o apóstolo Paulo queria voltar lá em Corinto. Ele passou 1 ano e meio em Corinto. Ensinou aqueles irmãos. Agora ele só ensina por carta, mas ele queria passar ali. Então essa é uma prática da igreja também, edificar os irmãos, visitar os irmãos, ajudar as pessoas. Deus tem me dado também um presente de visitar várias igrejas, outros lugares. E os irmãos aqui são tão pacientes, né, de me liberarem também para esses trabalhos. Enquanto isso alguém prega aqui e a gente vai levando a mensagem. Aí no Brasil, a gente já foi até para a África também, porque eles veem valor no pregador que vocês têm. Então vocês emprestam esse pregador também para outros lugares, para edificar outros irmãos. É uma prática comum da igreja, intercâmbio de pessoas que podem ser bênção uns para os outros. E o apóstolo Paulo fala que pode ser que eu até demore e passe o inverno com vocês. Toda vez que você lê no Novo Testamento inverno, é muito importante, porque o inverno é inavegável. Na época de inverno não dá para navegar o Mediterrâneo. Lembra que o apóstolo Paulo navegou na época do inverno? Você viu o que aconteceu, né? São muitos ventos, muito perigoso. Então ele diz que talvez ele passe até o inverno, ou seja, uns 3, 4 meses. Aí vocês vão me encaminhar nas viagens que eu tenho para fazer. Outra coisa, quando você lê inverno, não dá para navegar no Mediterrâneo. Não deve. E quando você vir o verbo encaminhar nas viagens, não é para ir lá na praia e dar um abraço em Paulo. É um pouquinho mais que isso, tá? Encaminhar quer dizer custear a viagem. Vocês vão me ajudar. Então assim são os obreiros. Toda vez que você pensa, puxa, a gente podia ter aquele obreiro aqui, né? Você sempre pensa no combustível, na viagem, na passagem. Porque as pessoas que abençoam os outros, muitas vezes elas precisam dessa ajuda. E o apóstolo Paulo diz, eu vou até aí, depois vocês me encaminham para outro lugar, ou seja, me coloca dentro do navio com a passagem paga, com as despesas. Isso não é ser desonesto com a igreja. Ele estava trabalhando e dando a oportunidade deles participarem também no ministério. O apóstolo Paulo ele não quer fazer uma visita de beija-flor. No versículo 7 ele fala que eu não quero ver-vos apenas de passagem, mas ele quer ficar algum tempo, se o Senhor permitir. Sempre temos que usar essa frase, não como uma frase mágica, mas na realidade, eu só faço as coisas se Deus quiser. Se o Senhor permitir, eu passo 3, 4 meses aí com vocês, porque seria muito bom. Ele não quer uma passagem muito rápida, mas ele diz, eu vou ficar em Éfeso até ao Pentecoste, a festa do Pentecoste. Mas ele não podia passar o Pentecoste, né, na Ásia, porque onde tudo acontece no Pentecoste? Em Jerusalém. É lá onde se reúne muita gente. Então ele quer aproveitar para ir lá. O apóstolo Paulo é um homem de agenda, é incrível. Eu não sei se ele tinha uma agenda que ele escrevia os compromissos dele, mas ele tinha tudo organizado. Você precisa organizar as coisas que você faz. Desde se você vai ao mercado, é bom você não esquecer as coisas que você vai comprar, porque senão você vai ter que voltar. Aí de repente aquele produto fica mais caro, concorda? O produto fica mais caro quando você esquece e volta para buscar, por causa do tempo, do combustível e tudo mais. O apóstolo Paulo está otimizando o tempo dele. Mas ele fala que uma porta grande para o trabalho se me abriu. Vamos aproveitar. Mas ele já diz, tem muitos adversários. Ele já está dando uma dica aqui para fazer o que por ele?
Orar, exatamente. Porque se tem uma grande oportunidade, mas muitos adversários, então eu não vou porque tem adversários. Não, eu vou, mas vocês têm que orar por mim, porque as dificuldades são grandes. Meus irmãos, isso são coisas comuns na igreja. Às vezes uma igreja que não tem uma visão missionária, ela não vê essas coisas, porque ela vê só o mundinho delas. Não foi muito difícil para você chegar aqui, foi? Não. Você colocou lá um desodorante bem gostoso, não foi? Eu senti. Você veio limpinho para cá, você pegou seu carro, encostou aí, chegou, tudo bem. Foi fácil para você chegar aqui. Mas, meus irmãos, vocês precisam ver as lutas, as dificuldades que é para chegar em algum trabalho. Cleiton, fala um pouquinho para nós das suas dificuldades lá da sua cidade até o trabalho indígena. Fala aí um pouquinho. Primeiro é que é 18 horas de barco, né? Não há desodorante que aguenta 18 horas de barco. Fora que a viagem é desgastante, porque tem bastante mosquito, tem bastante pium que pica bastante, então é bem cansativo. E dinheiro? Quanto é o litro do combustível lá? Que vocês estão reclamando do valor do combustível, né? Quando eu estava lá, estava 7,80 mais ou menos. 7,80. Bom, não fala mais não, tá? Senão aí vão contribuir por tristeza. Notaram, meus irmãos? Isso aí é apenas um dos trabalhos difíceis que se deve realizar. Então são portas abertas, a porta lá está aberta, não está? Mas tem adversários, tem dificuldades. Então nós vamos pensar um pouquinho mais nisso, nós vamos conhecer mais e nós vamos orar. Então, meus irmãos, nós precisamos entrar dentro da rotina. Isso que o Cleiton está falando, não é rotina para muitas igrejas. Tem igreja que não quer nem saber disso. Tem igreja que não tem missionário e nem quer ter missionário. E eles chamam agora de missões aquilo que é feito na cidade, missões urbanas. A missão urbana qualquer um faz, não precisa ser missionário para fazer. Não precisa ser sustentado para a igreja, para estar na fila do supermercado e falando de Jesus para alguém. Não precisa pagar alguém para fazer isso. Missões urbanas, que é isso? Então, esse tipo de trabalho, foi só um exemplo, tá bom? Do Cleiton, ele se multiplica. Aí nós temos mais o João Melo, a Simone. Eu andei por lá, alguns aqui andaram por lá. Eu nem sei quanto que está aquela balsa. Eu ia falar aquele negócio que não coloca o carro e balsa. Eu achei um absurdo. Eu falei, João, não é possível. Aqui que não pode esquecer nada mesmo, porque se esquecer, uma coisa de ferro lá para transportar os carros. Um valor, seu Wilson, absurdo. Eu falei, nunca mais vou reclamar de pedágio na minha vida. Então, meus irmãos, as dificuldades. A Letícia e o Vitor viajaram, chegaram bem em Anápolis, mas vão até Manaus, né? E vão na balsa também. Cada um tem suas dificuldades. Logo a gente tem o Mateus Capozzi também com as dificuldades dele. E a igreja vai tomando ciência disso. Tem igreja que não quer nem saber, mas a nossa, pela graça de Deus, a gente quer. A gente não tem condições, a gente não tem dinheiro, mas a gente quer saber e a gente quer orar. O apóstolo Paulo diz, tem grandes oportunidades, mas também tem muitas dificuldades, muitos adversários. Aí o apóstolo Paulo fala no versículo 10, alguém pode ler? E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Timóteo era um amigo de Paulo, de certa forma podemos dizer que era o discípulo de Paulo, pregava a palavra de Deus também, trabalhava em Éfeso. E Paulo falou, olha, se não der para eu ir, ou mesmo que eu for, mas antes eu mando Timóteo. E como eu sei que vocês são muito espertinhos,
vocês vão querer intimidar Timóteo, porque Timóteo é mais tímido, sabe? Tem gente que é mais tímida, né? E aí vocês vão querer sobressair sobre Timóteo. Então, não quero que ele passe vergonha no meio de vocês. Não quero que ele fique tímido no meio de vocês. Ele trabalha na obra do Senhor como eu trabalho, então vocês têm que respeitá-lo. Apareceu na carta do Senhor, se você escrever? Pois é. Olha, nossa igreja já recebeu gente bem aculturada, mas a gente já recebeu missionários, inclusive, bem simples. Nesses anos todos recebemos. Alguma vez a gente recebeu com deferência, ou seja, esse aqui é melhor do que esse? Não. Está na obra do Senhor, nós vamos respeitar. Não importa se ele fala bem, se ele não fala bem. Você faria o que ele está fazendo? Não? Então fica quieto e ouve. Porque é obra do Senhor. Aquele Zequinha, que a gente sempre ora por ele também. As dificuldades que aquele irmão passou com AVC e trabalhando lá para o Senhor e andando de casa em casa lá no norte de Minas. Vem aqui, é o rei. Sim, vai ser tratado como rei. E é assim que a igreja tem que ver a obra do Senhor. Não é porque é Paulo, Timóteo, Apolo, Pedro, todos têm que ser tratados como servos do Senhor, porque eles fazem uma obra que nós não estamos fazendo. Versículo 11: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Ou seja, eu vou mandá-lo aí. Cuida bem do Timóteo, não despreze o Timóteo, ele é meio tímido e tal, mas respeite-o, e depois encaminhai-o em paz. Lembra a palavra encaminhar? Paga a passagem dele, hein? De volta. Eu espero que ele esteja com os irmãos. Aí tem um outro irmão que esse aqui já é estilo Paulo, né? É o Apolo, já é peso pesado, já é um homem culto, é um homem eloquente, fala bem. Versículo 12, alguém pode ler? Acerca do irmão Paulo, Lê de novo, por favor. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar com a oportunidade. Isso, esse é o Apolo. Eu falei para Apolo, vai lá. O Apolo ele já tinha outras coisas na mente, Deus o dirigiu de outra maneira e agora não vou. Olha, a gente vê às vezes igrejas também que obrigam os missionários. Não, você não pode ir para lá, você tem que estar aqui. Não, uma igreja que tem missionários tem que dar liberdade, porque o missionário acaba sendo um homem, uma mulher do mundo. Eles estão sempre em todos os lugares. Por que ele não para na nossa igreja? Ele visita outras igrejas, ele tem outros convites. Deixa de ser ciumento e possessivo. Libera esse obreiro para visitar outras igrejas também. Assim foi o Apolo. O Apolo ele tem outras oportunidades, é assim que Deus dirige. Meus irmãos, estou falando tudo isso porque Paulo falou. E aqui nós estamos estudando a vida comum da igreja, a prática comum. E outra prática comum é essa aqui, olha: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos igual gente grande, ou seja, varonilmente, fortalecei-vos. Prática comum. Todos nós precisamos desenvolver essas virtudes em Cristo Jesus e essas atitudes. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vai pregar com amor. Vai dirigir um bazar na igreja, recolher produtos com amor. Vai ofertar com amor, vai varrer a igreja com amor, vai pintar a igreja com amor. Tudo com amor. E aí o apóstolo Paulo começa a se despedir das pessoas, né? E falando: sujeitem-se a homens como esses. Esses quem? A casa de Estéfanas e também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Meus irmãos, nós devemos nos sujeitar a essas pessoas, porque eles fazem um trabalho maravilhoso. Quem não convidou o Cleiton ainda para almoçar, tomar um lanche, convide.
converse com ele, seja uma bênção para ele, coopere no ministério dele, porque em breve ele vai estar longe de nós. Aí ele fica alegre com a vinda de alguns, porque estes supriram que da vossa parte faltava, ou seja, até eu recebi oferta, o apóstolo Paulo disse. E trouxeram refrigério para mim. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então é uma prática comum da igreja reconhecer os obreiros. E aqui tem abraço para cá, abraço para lá, beijo para cá, beijo para lá, sabe como é, né? Manda abraço para esse, para aquele também. Aí ele fala isso, né, de todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Era costume deles dar os beijinhos, né? Lá em São Paulo é um beijinho, lá no Rio 2 beijinhos, antigamente eram 3 beijinhos, né? E às vezes é só aperto de mão, um abraço, agora é soquinho também, cotovelada. Olha, nós terminamos assim, olha, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Em outras palavras, se alguém não ama o Senhor, vai para o inferno. O apóstolo Paulo é curto e grosso, né? Amem ao Senhor, meus irmãos. Se alguém aqui não ama o Senhor, vai para outro lugar, aquele lugar de quem ama o Senhor, de quem faz as coisas esperando a vinda do Senhor, porque Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. A graça do Senhor seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus os abençoe. Vamos tratar uns aos outros com amor, e especialmente aqueles que estão na obra do Senhor. Mencionei o Cleiton porque é na nossa igreja, mas a gente tem um grande privilégio e alegria de ter aqui missionários de Peniel, o Tiago, a Raquel, né, a Cleide e outros irmãos. Tratem bem essas pessoas, como eu sei que vocês já têm feito. Deus os abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a igreja pode ter uma boa rotina, práticas saudáveis. Pedimos que o Senhor nos ajude a andar assim, ofertando com amor de coração, reconhecendo as pessoas que são obreiros e que fazem aquilo que nós dificilmente faríamos. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Ajuda-nos, ó Pai, também a admoestar, repreender os irmãos e aceitar também as repreensões da Tua Palavra. Oramos muito gratos, em nome de Jesus. Amém.